Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo aquilo que já fizemos nessa noite em Teu nome, pelas orações, pelos cânticos. E agora, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de orar ao Senhor e colocar as nossas vidas diante de Ti, colocar a Tua igreja diante do Senhor. Aqui está presente, ó Deus, o Teu povo, o povo que recebeu o Teu nome, que agora pode ser chamado de filhos, que agora pode ser chamado de Teu povo. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e colocamos esse povo diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o Deus desse povo e o Senhor prometeu: eu serei o Teu Deus e vocês serão o meu povo. Nós temos a certeza dessa promessa por meio do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, faz, ó Deus, lembrar este povo todos os dias de quem eles são filhos, que eles são filhos do Senhor, filhos da promessa, a promessa que foi dada desde Abraão e que se cumpriu plenamente no Senhor Jesus Cristo e que se cumpre ainda em nós. Faz com que esse povo, ó Deus, não se esqueça de a quem eles pertencem. Que esse povo, ó Deus, não se esqueça, ó Pai, que eles não pertencem a esse mundo, não pertencem à lei deste mundo, nem são mais escravos do pecado, nem do reino das trevas, como foram em algum momento das suas vidas. Nos faz lembrar, Senhor Deus, que nós hoje pertencemos ao Senhor, que nós somos Teus filhos, Teu povo, filhos e herdeiros da promessa. Nos faz lembrar que nós somos filhos da liberdade e não da escravidão, que nós somos filhos do Evangelho e não do pecado. Ó Deus, que o Senhor, Pai, retire de nós todo o legalismo que existe em nós, toda tentativa de alcançar mérito, de alcançar salvação, de alcançar o Teu favor por meio da nossa obediência. Guarda-nos, ó Deus, de acharmos que nós, de alguma maneira, somos abençoados porque nós merecemos as Tuas bênçãos, ou porque nós fazemos por merecer. Nos faz lembrar mais uma vez nessa noite que é unicamente a obra do Senhor Jesus Cristo que nos faz recipientes das Tuas bênçãos. Edifica esse povo, pastoreia esse povo, santifica na Tua palavra, que é a verdade. Ó Deus, e que essa igreja cada dia cresça firmada no Evangelho de Cristo, dando frutos para a honra e glória do Senhor. Que nós sejamos um povo maduro, sábio, piedoso diante de Ti, vivendo para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa os pais, ó Deus, na criação dos seus filhos. Abençoa, Senhor Deus, as mães, ó Pai, na criação dos seus filhos. Que elas sejam exemplos na criação deles, que elas sejam exemplos na palavra, no agir, ó Deus, que elas sejam exemplos de piedade para os seus filhos. Que os seus filhos olhem para as mães desta igreja e vejam mulheres que temem ao Senhor, mulheres que amam ao Senhor, que amam a Tua palavra, que servem ao Senhor com integridade, que são submissas aos seus maridos, que são tementes a Deus em tudo o que fazem. Que, ó Deus, as mulheres dessa igreja sejam abençoadas pelo Senhor e guiadas por Ti. Abençoa, Senhor Deus, os homens dessa igreja, as crianças dessa igreja, ó Pai, os jovens, os adultos, para que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos e edificados na fé do Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos prepara nesse momento para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, sendo pregada aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21 até o versículo 31. Mas nós vamos meditar nesse texto em dois momentos. Nós vamos meditar hoje, nós vamos meditar na semana que vem também. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 31 desse capítulo, e hoje será a primeira parte das nossas reflexões nesse texto. A segunda parte, com a graça de Deus, nós
teremos no próximo domingo, na próxima semana, e assim concluiremos esse trecho da Palavra de Deus e iniciaremos o capítulo 5. Gálatas capítulo 4, versículos 21 ao 31. Escute com atenção e com fé a Palavra de Deus. Ela nos diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, pois são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos ao Senhor, pedindo agora a sua iluminação e a sua bênção. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua Palavra e agora rogamos ao Senhor, fala ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A grande pergunta que nós poderíamos fazer a partir desse texto do apóstolo Paulo é: quem é a sua mãe? Ou quem é a mãe de vocês? É interessante que não foi programado, enfim, não foi planejado por mim, mas caiu justamente o único texto da carta de Paulo aos Gálatas que fala sobre maternidade ou sobre mãe, cai justamente no Dia das Mães. Mas de fato, o que Paulo está falando aqui, ou a maternidade que Paulo está falando aqui, não é a maternidade da carne, né? Não é a maternidade natural que nós geramos rotineiramente no nosso contexto. Mas a maternidade que Paulo fala aqui é uma maternidade mais profunda. É uma maternidade que está ligada a quem nós somos a partir da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Sara ou nós somos filhos de Agar? Nós somos filhos da liberdade ou filhos da escravidão? Pode parecer um pouco confuso, mas eu espero que ao longo da passagem nós consigamos entender melhor o que Paulo quer nos dizer a respeito dessas 2 mães que ele diz que nós podemos ter. Na última semana nós vimos como Paulo confrontou diretamente os irmãos da Galácia. Nós vimos como aquele trecho da Palavra de Deus, os versículos anteriores, nos mostram como Paulo apela ao coração dos Gálatas. É lógico que durante toda a carta de Paulo, Paulo está apelando ao coração dos irmãos. Mas esse apelo que Paulo faz é sempre por meio de argumentos teológicos, argumentos bem organizados, sistemáticos, bem fundamentados. Mas no último domingo nós vimos um apelo diferente do apóstolo Paulo. Paulo não utilizou mais de argumentos tão elaborados assim, ou tão organizados assim. Mas no último domingo o apóstolo Paulo relembrou da própria história que ele tinha com aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo lembrou como ele possuía um relacionamento saudável e de amor com aqueles irmãos. Paulo lembrou como aqueles irmãos, no momento de necessidade do apóstolo, em que o apóstolo estava doente, aqueles irmãos o ajudaram, o suportaram na sua enfermidade. E Paulo então mostra toda a sua angústia e toda a sua perplexidade ao perguntar: irmãos, o que mudou? Vocês me ajudaram, vocês me acolheram, vocês cuidaram de mim durante todo o período em que eu estava doente. O que mudou agora? Por que agora vocês me veem como inimigo? Por que agora vocês me tratam como inimigo? Algo havia mudado no relacionamento entre Paulo e aqueles irmãos. Paulo, que era tratado como um anjo, ele vai dizer isso: vocês me trataram como um anjo, agora estava sendo tratado como um inimigo por aquelas igrejas. O que havia mudado? O
que havia mudado é que aqueles irmãos já não ouviam mais o apóstolo Paulo, mas estavam ouvindo agora um falso evangelho. E aquele falso evangelho estava levando aqueles irmãos a imaginarem Paulo como um inimigo. E aqui nós devemos lembrar que falso evangelho era esse mais uma vez. Paulo continua insistindo no seu ponto básico: o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, ou não por guardar a lei que está na antiga aliança, ou seja, toda a lei de Deus registrada no Antigo Testamento. E aqui nós não devemos pensar nos 10 mandamentos, nós devemos pensar em todas as leis que dizem respeito à purificação, ao sacerdócio, ao templo, às comidas que se poderia comer, que não se poderia, o tocar em morto, ao período de menstruação e tantas outras leis que existiam no Antigo Testamento. Paulo está dizendo: não é por guardar essas leis que vocês são salvos, ou que vocês fazem parte do povo de Deus. Por outro lado, falsos crentes, agitadores, se intrometeram no meio da igreja e passaram a ensinar justamente o oposto. Eles estavam dizendo: olha, vocês creram em Jesus Cristo, vocês creram no Evangelho, e isso já é bom, já é um bom começo. Mas além de crer em Cristo, vocês precisam cumprir as leis do Antigo Testamento. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar as leis quanto à purificação. Ou seja, eles diziam: crer em Jesus não é suficiente. Para que vocês sejam crentes verdadeiros, para que vocês sejam povo de Deus, além de crer em Jesus, vocês precisam viver como um judeu. Vocês precisam viver como povo de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. É isso que mudou o relacionamento de Paulo com aqueles irmãos. Porque agora aqueles irmãos que receberam Paulo como se ele fosse um anjo, tratavam Paulo como se ele fosse um falso pregador da palavra. Mas agora nós vemos que depois desse parêntese mais emocional de Paulo, quando ele fala do relacionamento que ele tinha com os irmãos, agora ele volta para os argumentos mais teológicos. Agora ele volta para o Antigo Testamento mais uma vez. E a seção que nós temos diante de nós é certamente um desses desafios da carta aos Gálatas. É uma daquelas seções difíceis de se interpretar, mas que certamente nos edifica de forma grandiosa. Nós temos de volta os argumentos a respeito da filiação, de quem nós somos filhos. Abraão, então, que foi declarado como o pai daqueles que creem em Cristo, novamente vai estar em jogo. Mas não está em jogo mais a paternidade. Anteriormente, Paulo falou também sobre filiação. Ele falou: olha, nós somos filhos da promessa. Mas quando Paulo falou sobre isso, Paulo falou sobre de quem era nosso pai. E Paulo nos lembrou: vocês são filhos de Abraão. Os que creem em Cristo são filhos de Abraão. Mas agora Paulo não vai falar muito de Abraão. Abraão está na história, mas Paulo vai falar da nossa mãe e não mais do nosso pai. Paulo estabeleceu um ponto: aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão, filhos da promessa. Mas talvez ficasse a pergunta: e quem é nossa mãe? Paulo vai responder agora. Paulo vai falar sobre Abraão e suas duas esposas e as duas mães que nós podemos ter. Abraão, como os irmãos sabem, gerou 2 filhos, que na verdade gerou mais, né? Mas Paulo lembra de 2 filhos aqui. O primeiro filho, o filho da escrava, chamado Ismael. O segundo filho, o filho da livre. O assunto agora não é mais paternidade, o assunto agora é maternidade. A dúvida não é mais quem é o nosso pai. O nosso pai é Abraão. A nossa dúvida então é: quem é a nossa mãe? E Paulo então chega à conclusão, a conclusões confrontadoras a partir da sua interpretação da história de Abraão, de Sara e de Agar. Por isso, irmãos, nessa noite, através desse contraste entre a escrava e a livre, entre essas duas mulheres, nós aprenderemos que os crentes em Cristo são filhos da liberdade, filhos da promessa. Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que creem no Senhor, são filhos da liberdade, são filhos da promessa. Nós vamos ver hoje primeiro que esses crentes são filhos da liberdade. Veja, mais uma vez Paulo utiliza de um imperativo na carta, né? E é interessante, é a segunda vez que Paulo utiliza de um imperativo, que ele fala mais diretamente ao povo. E veja o que ele diz no versículo 21, como Paulo mais uma vez está falando de forma mais exortativa, mais dura com os Gálatas. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Observe que o tom de Paulo agora é mais duro. Paulo chama a atenção dos Gálatas mais uma vez.
E agora ele chama a atenção dos Gálatas para uma contradição. E ele mostra aos Gálatas como eles estavam sendo contraditórios nas suas próprias ações. Que contradição é essa? A contradição é a seguinte: aqueles que querem viver debaixo da lei não ouvem a lei, não parecem atender à lei ou até mesmo compreender a lei. Como nós já vimos, para Paulo, na carta dele aos Gálatas, estar debaixo da lei significa estar debaixo da autoridade da lei de Deus dada na antiga aliança, dada lá no Monte Sinai com Moisés, quando diante do fogo, diante dos trovões, diante da nuvem, Deus falou e entregou a ele toda aquela lei que está registrada nos livros de Êxodo, de Número e de Deuteronômio. Para Paulo, então, estar debaixo da lei é viver na antiga aliança. É viver não pelo Evangelho de Cristo, mas viver na antiga aliança, debaixo das leis de Moisés. Então Paulo diz: olha, vocês querem viver na antiga aliança, vocês querem viver debaixo da lei de Moisés, vocês querem ouvir as leis do Antigo Testamento como se elas fossem o meio de salvação de vocês. Mas espera aí, vocês que querem viver debaixo da antiga aliança, vocês não ouvem a lei de Deus da antiga aliança? Veja a contradição: aqueles que querem viver debaixo da lei de Deus não ouvem a lei de Deus. Aqueles que querem viver debaixo da antiga aliança não ouvem o que diz a antiga aliança. A pergunta que nós devemos fazer então, irmãos, é: em que sentido eles não ouvem a lei? Por que Paulo está mostrando essa contradição? Primeiro, nós devemos entender, irmãos, que lei aqui não se refere aos mandamentos explicitamente, faça isso e não faça aquilo. Mas a lei é um termo mais amplo para se referir especialmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os livros que vão de Gênesis a Deuteronômio. Esses livros eram chamados de lei, de Torá. Então, por isso que Paulo está falando: vocês não ouvem a lei. Vocês querem viver por ela, mas vocês não querem ouvir. E nesse caso, irmãos, Paulo cita uma história, a história de Abraão e as suas 2 esposas, Sara e Agar, para mostrar que eles não estão ouvindo a lei. Paulo está nos dizendo: vocês querem viver debaixo da lei, vocês querem viver de acordo com a antiga aliança, vocês querem ser salvos pela obediência, vocês querem ser salvos por guardarem as leis do Monte Sinai, e vocês nem sequer ouvem o que está escrito na lei, o que está escrito no livro de Gênesis. Paulo então vai relembrar essa história para mostrar a contradição na vida daqueles homens, daqueles crentes. Veja, precisamos agora compreender melhor essa história e nós vamos observar o resumo que Paulo faz da história de Abraão, de Sara e de Agar. Veja versículos 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E aqui, irmãos, nós temos um resumo, bem resumido mesmo, da história de Abraão, Sara e Agar. Essa história acontece entre os capítulos 16 e 21 de Gênesis, e Paulo resume em dois versículos. E aqui a intenção, irmãos, de Paulo não é citar nenhum texto específico de Gênesis, mas resumir toda a história, focando nos filhos dessas 2 mulheres. E nós, irmãos, sabemos muito bem que história é essa, ou o que aconteceu nessa história. Nós lembramos como Abraão era casado com Sara, como Abraão já era um homem idoso, e no capítulo 12 de Gênesis, Deus promete a ele que ele seria uma grande multidão, que ele teria uma grande descendência. E nós então vemos que Deus vai falando, afirmando essa promessa a ele. Porém, devido à idade avançada de Sara e devido à idade avançada do próprio Abraão, em alguns momentos eles parecem não confiar tanto na promessa. Tanto é que Sara, em algum momento, ri da própria promessa de Deus. Em um dado momento, então, devido à espera pelo cumprimento da promessa, Sara dá a sugestão ao seu marido de que ele tome por mulher Agar, a sua escrava, a sua serva. Sara tinha uma serva chamada Agar, uma escrava chamada Agar, e então ela dá essa serva, essa escrava,
para Abraão, para que Abraão a tomasse como esposa e para que Agar então lhe desse o filho que Sara até aquele momento não havia lhe dado. Abraão então ouviu a sua mulher, o que não deveria ter feito certamente, e tomou Agar como sua mulher e teve com ela um filho chamado Ismael. Conforme nós também sabemos, Deus posteriormente cumpriu a sua promessa e ele deu a Abraão um descendente não o filho de Agar chamado Ismael, mas deu um descendente de Sara, um menino chamado Isaque. Sara gerou um filho, Agar gerou outro filho. E aqui então, em resumo, Paulo apresenta essa história, sem citar os nomes das mulheres até agora, e ele cita essas duas mulheres não pelo nome, mas uma pelo nome de escrava, pelo adjetivo de escrava, e a outra pelo adjetivo de livre. E a nomenclatura, irmãos, deixa claro que tipo de referência ele está fazendo. Ele está fazendo a referência a Agar, que era escrava, e a Sara, que era a livre. E nesse caso, Paulo está resgatando um tema que várias vezes ele vem tocando aqui na carta aos Gálatas, o tema da liberdade. Paulo várias vezes nos falou e nos lembrou como nós éramos escravos quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo. Paulo várias vezes nos lembrou que nós éramos escravos dos rudimentos desse mundo, que nós éramos escravos quando Cristo ainda não havia chegado nesta terra. Agora ele novamente resgata o tema da escravidão para falar dessas duas mulheres, da escrava e da livre, e nos dizer que Abraão teve dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre, numa clara referência a Ismael e a Isaque. Nós temos dois filhos e os dois são filhos de Abraão, mas um é da escrava e o outro é da livre. E o que nós temos, irmãos, aqui é provavelmente uma resposta de Paulo aos argumentos dos agitadores naquele período. Certamente aqueles agitadores diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus Cristo enfrenta judeus que repetidamente repetem esse argumento, repetidamente falam esse argumento, usam esse argumento: nós somos filhos de Abraão. E por que eles são filhos de Abraão? Porque eles têm o sangue de Abraão e porque eles guardam as leis de Deus, porque eles vivem como judeus, porque eles são circuncidados como foi Isaque e Abraão, e por isso eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Parece que Paulo está dizendo: tudo bem, vocês são filhos de Abraão, mas que tipo de filho vocês são? Vocês são filhos da escrava ou filhos da livre? E aqui a gente começa a perceber como o Espírito Santo iluminou o apóstolo Paulo para, com muita inteligência e sabedoria, argumentar contra os agitadores. Os judeus diziam: nós somos os verdadeiros filhos da promessa, porque nós somos filhos de Abraão, nós temos o sangue de Abraão, nós guardamos os mandamentos de Abraão, nós somos circuncidados como Abraão. Paulo diz: tudo bem, vocês são filhos de Abraão, mas vocês precisam lembrar que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Ou seja, Paulo está querendo nos fazer uma segunda reflexão, nos fazer chegar a uma segunda reflexão. Não basta ser filhos de Abraão nesse sentido. É necessário saber que tipo de filhos nós somos. Nós somos os que nasceram da escrava ou da livre. E veja que o filho da escrava, o texto vai nos dizer, nasceu segundo a carne. O apóstolo Paulo faz questão de nos dizer isso. E o filho da mulher livre, isto é, Sara, nasceu segundo ou através da promessa. E aqui nós temos um contraste, não é? Carne e promessa. E segundo, irmãos, a nossa leitura da própria palavra de Deus, constantemente nós vimos a palavra carne sendo utilizada num contexto negativo, não é? Para falar a respeito do pecado ou de coisas ligadas ao pecado. Porém, nem sempre a palavra carne tem esse significado de algo ruim ou pecaminoso. Pelo contrário, Paulo utiliza muitas vezes a palavra carne não para falar da nossa natureza pecaminosa, mas para falar da nossa natureza humana, nossa natureza carnal, que é diferente da natureza espiritual. E aqui eu creio que esse é o significado. Paulo não está dizendo que o filho da escrava nasceu segundo o pecado, mas eu creio que Paulo está dizendo que o filho da escrava nasceu segundo a natureza humana, ou seja, foi uma decisão humana, um esforço humano que trouxe Ismael à existência. Isaque não foi assim.
Não foi uma decisão de Abraão que trouxe Isaac à existência. Não foi uma decisão de Abraão junto com Sara que escolheram o momento certo para ter Isaac. Foi a promessa de Deus que trouxe Isaac à vida. E por isso Paulo está comparando o filho da escrava, nasceu segundo a carne, ou seja, de acordo com a decisão dos homens. Abraão, juntamente com Sara e com Agar, decidiram ter Ismael. Mas o filho da promessa não. Ele nasceu segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do próprio Senhor, que deu Isaac como filho da promessa ao próprio Abraão. O contraste, então, é entre o esforço humano e a ação de Deus. Um nasceu segundo o esforço humano, o outro nasceu segundo a promessa de Deus. E esse é um ponto importante, guarde isso, nós vamos voltar a esse ponto em algum momento. Veja que nos versículos seguintes, então, a partir dos versículos 24 e 25, Paulo, então, nos diz que essas coisas são interpretadas alegoricamente. E aqui nós temos que prestar bastante atenção. Veja, ele diz: estas coisas são interpretadas alegoricamente, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Em suas palavras, então, Paulo nos diz que essas duas mulheres são, por eles aqui, interpretadas alegoricamente. É interessante porque Paulo, essa frase é traduzida aqui, né, no linguajar de Paulo, como estas coisas são alegóricas. Mas eu creio que a melhor tradução seria: essas coisas são explicadas, interpretadas alegoricamente. Ou seja, eu creio que Paulo não está nos dizendo que essa é a interpretação correta da passagem. Entenda o que eu estou falando. Paulo não está dizendo que essa é a interpretação da passagem. Paulo está dizendo que ele está fazendo uma alegoria a partir da passagem. Ou seja, deve nos chamar a atenção o fato de que Paulo está deixando claro que ele está explicando alegoricamente essa passagem. Ou seja, não é que nós devemos ler o Antigo Testamento e sair por aí criando alegorias, mas Paulo está dizendo que nessa ocasião ele está aplicando a alegoria aqui. E nós devemos então pensar o que é alegoria, o que Paulo está fazendo aqui. A alegoria, irmãos, quando nós falamos de alegoria, nós podemos falar de duas coisas. Primeiro, há um tipo de literatura, e segundo, há um tipo de interpretação, um método de interpretação. Quando a gente fala de um tipo de literatura, nós estamos falando de um trabalho literário, geralmente uma história, que possui detalhes que têm um outro nível de significado. Por exemplo, o Peregrino, né? Os irmãos que já ouviram falar no Peregrino, ou já leram o livro Peregrino, é a história de um homem chamado cristão que enfrenta a sua jornada até chegar ao seu momento final. E nessa jornada ele encontra diversos personagens. Ele sai de uma cidade chamada Perdição e assim por diante. E quando nós lemos uma história como essa, nós claramente compreendemos que nós devemos interpretar essa história alegoricamente, porque é uma alegoria. Cristão é uma alegoria de todo crente, e por isso ele conta a sua história dessa forma. Mas quando nós falamos de alegoria como um método de interpretação, nós estamos falando de um método que foi muito utilizado durante um período da igreja para interpretar as Escrituras a partir da ideia de que nós devemos encontrar um segundo nível, um nível mais profundo de interpretação. Isso foi utilizado, irmãos, a tal ponto de alguns autores lerem no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares, quando Salomão fala dos seios da sua esposa, que ali os seios com o colar no meio seriam os dois testamentos e Jesus Cristo no meio. Isso foi utilizado a tal ponto de interpretarem a parábola do filho pródigo, as duas moedinhas deixadas na estrebaria, como também Antigo e Novo Testamento. Outros diziam que era o batismo e a Santa Ceia. Variava, de acordo com cada autor inventava o que era cada coisa. O que nós temos aqui, irmãos, não é isso. Paulo não está utilizando esse método de interpretação. Provavelmente Paulo está utilizando a alegoria não nesse sentido técnico, de um método, de uma forma de interpretar o texto, mas Paulo está utilizando esse termo alegoria para falar de uma interpretação figurada. É como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, agora eu vou interpretar figuradamente aquela passagem das Escrituras. Ou seja, Paulo não está dizendo que nós devemos fazer isso, Paulo não está dizendo que nós devemos imitá-lo nesse sentido,
O que Paulo está dizendo é que, para os propósitos dele nessa carta e nesse momento, ele utilizou uma linguagem figurada para nos fazer refletir sobre a história de Abraão, Sara e Agar. E nós vamos entender onde é que ele vai querer chegar em tudo isso. Nós devemos compreender que nós interpretamos a palavra de Deus de forma literal, ou seja, a narrativa como narrativa, a parábola como parábola, a alegoria como alegoria e assim por diante. O que Paulo está fazendo aqui, então, irmãos, é utilizando de uma linguagem figurada para interpretar. E nós vamos ver até onde ele quer chegar com a sua linguagem figurada, não exatamente com alegoria, como nós podemos entender. Veja, Paulo ele vai traçar uma correspondência, uma analogia, uma comparação entre Abraão, Sara e Agar, especificamente entre essas duas mulheres e os seus filhos, com os nossos dias, ou com os dias de Gálatas. É como se Paulo observasse a história de Sara e de Agar e observasse nessa história as coincidências daquele período com a história dos Gálatas. É como se ele olhasse para a história de Sara e Agar e dissesse: irmãos, vejam como a história de Sara e de Agar e dos seus filhos é semelhante à história de vocês. Olhe para a história dessas mulheres e dos filhos delas e observe como essa história é parecida com a história de vocês. Porque vocês dizem que são filhos de Abraão. E Ismael e Isaac também poderiam dizer que eram filhos de Abraão. Porém, um era escravo e o outro não. Um era filho da escrava e o outro não. É por isso que, na sua comparação, Paulo vai dizer que Agar corresponde ao Monte Sinai que gera para a escravidão. A segunda semelhança que Paulo encontra na história dessas mulheres com o período dos Gálatas é que, assim como Agar, que era escrava, gerava para a escravidão, o Monte Sinai gerava escravidão. Lembra que nós falamos que viver debaixo da lei é viver debaixo da escravidão? Isso porque a lei de Moisés escravizava o povo. E por que a lei de Moisés escravizava o povo? A lei de Moisés escravizava o povo porque, sem a esperança de um mediador, que era como os Gálatas estavam vivendo, a lei de Deus não pode trazer esperança. Eles estavam debaixo da lei, sem a esperança de Cristo, porque eles diziam: Cristo não é suficiente, é necessário a lei de Moisés para sermos justificados dos nossos pecados. Dessa forma, Paulo diz: o Monte Sinai gera escravidão, assim como Agar gera escravidão. E se vocês querem ser filhos do Monte Sinai, se vocês querem viver debaixo da lei, se vocês querem viver como escravos da lei, vocês são filhos da escrava. Percebe que Paulo está criando uma analogia aqui, uma correspondência aqui. Paulo está dizendo: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês querem viver debaixo da lei? Tudo bem, vocês são filhos de Abraão. Abraão teve um filho de uma mulher escrava. E assim como vocês são escravos, Agar gerou para a escravidão. Por outro lado, Paulo está dizendo que os filhos de Agar são filhos do Monte Sinai. Não só isso, ele diz que Agar também corresponde a Jerusalém atual. E aqui Paulo vai como se fosse um quebra-cabeça, elencando. Ele diz: olha, Agar é semelhante ao Monte Sinai e Agar é semelhante a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E a referência, irmãos, aqui a Jerusalém atual é melhor compreendida como uma menção ao judaísmo dos seus dias, uma menção a essa tentativa do povo judeu de viver segundo a lei de Moisés e não segundo a esperança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer: essa Jerusalém está em escravidão. Em resumo, irmãos, o que Paulo está dizendo é: aqueles que querem viver nesse mundo sem Cristo, por meio da obediência da lei de Deus, está em escravidão, está preso, é filho da escrava. Agar, a escrava, é equivalente à aliança do Monte Sinai, que é equivalente a Jerusalém atual, está escravizado debaixo da própria lei. Eles viviam debaixo da lei, debaixo do princípio da lei. Irmãos, é interessante que
Algumas pesquisas feitas entre cristãos nos Estados Unidos descrevem que a maior parte dos cristãos nos Estados Unidos, e nós poderíamos muito bem aplicar aqui no Brasil também, vivem debaixo daquilo que é chamado de um cristianismo moralista. O que é isso? A maior parte dos cristãos toma para si a moral cristã, os princípios, os mandamentos da moral cristã, mas eles não tomam o Evangelho para si e a fé em Cristo para si. Irmãos, isso é um grave problema. E esse problema foi reconhecido por Paulo há tanto tempo atrás. É o problema do legalismo. É quando nós, ao conhecermos a Cristo e o seu Evangelho, não somos dominados pelo Evangelho de Cristo, pela salvação em Cristo, mas nós somos dominados pela lei, e nós pensamos então que nós viveremos por meio da lei. E nós achamos que a vida cristã consiste então em fazer isso, não fazer aquilo, posso isso, não posso aquilo. A gente pensa que a vida cristã se resume a uma lista do que pode e do que não pode fazer, e nós reduzimos a vida cristã a uma escravidão. Como se a vida cristã fosse uma lista de regras, uma lista de mandamentos a cumprir, e se eu não cumprir, então eu não tenho a bênção de Deus, então eu não tenho o favor de Deus, eu não tenho a graça de Deus, eu não tenho a salvação de Deus. Paulo está combatendo diretamente essa forma de pensar. Paulo está combatendo diretamente essa perspectiva, e Paulo está dizendo: irmãos, se vocês rejeitam a Cristo para viver segundo a antiga aliança, viver segundo o Antigo Testamento, viver pela lei, vocês são escravos. Vocês são filhos de Abraão, mas filhos da escrava. É triste perceber que muitos crentes, eles começam a dar esses passos para trás. Eles conhecem a Cristo, eles conhecem o Evangelho de Cristo, mas então, com o passar do tempo, na caminhada da fé, eles vão se prendendo ao legalismo que existe no coração deles. E eles começam a criar na mente, no coração deles, aquilo que seria um cristão verdadeiro, a partir do que pode e do que não pode fazer. Nós temos que viver assim, nós temos que fazer isso, fazer aquilo outro. E eles começam a criar mandamentos, criar ordenanças que Deus não deu, e passam a viver por elas, e passam a acreditar que a vida está nelas. E então logo eles estão escravizados pelos seus próprios pecados. Estão presos no seu próprio legalismo, e já estão longe de Cristo e longe do seu Evangelho. Igrejas que voltam para o passado, que voltam para os costumes de antigamente, da antiga aliança, acreditando que isso é sinal de espiritualidade, quando na verdade isso é sinal de imaturidade. Igrejas que fazem programações para comemorar as festas da antiga aliança, festa disso, festa daquilo, a Páscoa, a festa da colheita, o Pentecostes, a festa das tendas e tantas outras coisas. Eles começam a praticar os mesmos rituais e fazer tantas outras coisas. Eles começam a voltar às práticas do Antigo Testamento. E eles acham que isso é espiritualidade. E Paulo está dizendo: irmãos, se vocês querem voltar à antiga aliança, vocês são filhos da escrava. Cristo nos chamou para a liberdade, para a libertação dessas coisas. Veja, Paulo falou dos filhos da escrava. Agora ele vai falar a respeito daqueles que creem em Cristo e da mãe desses que creem em Cristo. Veja os versículos 26 e 27. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, mais uma vez fala de Jerusalém, mas agora é outra Jerusalém. Não é mais a Jerusalém atual, mas agora é a Jerusalém de cima. E aqui, irmãos, a imagem da Jerusalém de cima é equivalente, certamente, à Jerusalém celestial, né? A Jerusalém do alto. E essa Jerusalém, irmãos, essa Jerusalém celestial, essa Jerusalém do céu,
ela foi mencionada por várias vezes no Antigo Testamento, tanto no Salmo 87 quanto em Ezequiel, e um dos textos nos quais ela é mencionada é justamente Isaías 54. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 54 e você observasse de onde Paulo tira a sua citação em Gálatas 27. O texto citado em Gálatas 27 está em Isaías capítulo 54, versículo 1. Isaías 54, versículo 1. Escute com atenção a palavra de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aqui, irmãos, veja, é o mesmo versículo, é o mesmo texto que Paulo está citando aqui, só que a pergunta que a gente deve fazer é: por que Paulo está citando esse texto aqui? Paulo está falando de Agar e de Sara, lá em Gênesis, e depois ele simplesmente mete Isaías 54 aqui no meio, que está falando de uma mulher que não teve filhos, mas que não é Sara. O que Paulo está dizendo aqui? E eu creio que para entender o que Paulo está dizendo aqui, nós devemos lembrar o que Isaías disse lá, uma vez que Paulo está citando Isaías. Esses capítulos, irmãos, os capítulos 49 a 55 de Isaías, eles buscam responder algumas questões que foram levantadas nos capítulos anteriores de Isaías. Em outras palavras, a pergunta que Isaías está tentando responder aqui nesses capítulos é a seguinte: um Deus santo, como é o nosso Deus, pode libertar um povo pecador como esse e ainda usar esse povo como seu servo? A resposta oferecida a essa pergunta, nas palavras de John Oswald, é o seguinte: ele fará isso por meio de um servo que será o Israel que o Israel nunca foi capaz de ser. Ou seja, a pergunta é, lá em Isaías, Deus pode usar um povo pecador, Deus pode libertar um povo pecador como esse e usá-lo como seu servo? E a resposta de Isaías é sim, Deus pode fazer isso, através de um servo sofredor, que assume sobre si os pecados do seu povo e que morre no lugar do seu povo. Não à toa, irmãos, o capítulo que vem antes do capítulo 54 é justamente o capítulo 53 de Isaías, que fala a respeito do servo sofredor. E o capítulo 53 de Isaías nos diz que o servo sofredor entregou a sua alma na morte por causa dos pecados do seu povo. Então, depois da descrição da obra desse servo sofredor que entrega sua alma na morte, no capítulo 54, nós temos a descrição de uma mulher, de duas mulheres na verdade. Uma que não tem filhos, que é estéril, outra que é marcada pela alegria e pela fertilidade. E aqui, irmãos, essas duas mulheres claramente são uma representação dos dois momentos da vida de Israel. O primeiro momento, o povo pecador, longe de Deus, distante do Senhor. E esse primeiro momento é marcado pelo quê? Pela esterilidade, pela desolação, pela perdição do povo. E a segunda mulher, a mulher que agora tem alegria e tem fertilidade. O que mudou, irmãos, entre uma mulher e outra? O que mudou foi a obra do Messias, a obra do Salvador. É como se Isaías estivesse dizendo: Israel é como duas mulheres. No seu pecado, ele é uma mulher estéril, sem vida, sem alegria. Mas a partir da obra do Messias, que derramou a sua alma na morte, essa mulher passa a ser alegre mãe de filhos. Por meio da obra de Cristo Jesus, Israel, que era estéril, passa a ser uma mulher fértil, renovada, restaurada. Em outras palavras, em Isaías 54 nós temos o povo de Deus que foi restaurado pela obra do Messias. E é justamente esse texto que Paulo faz questão de citar aqui em Gálatas. Paulo falou primeiro de que Jerusalém? Da Jerusalém atual, que gera para a escravidão. Depois ele falou da Jerusalém do céu. E logo então ele cita Isaías 54.
A razão para isso, irmãos, é que quando Paulo fala da Jerusalém do céu, da Jerusalém do alto, ele está falando da mesma Jerusalém que Isaías falou no capítulo 54. A Jerusalém que é marcada pela fertilidade, pela alegria, por causa da restauração do Messias. E nessa analogia então, na sua correspondência, então, Paulo está nos dizendo: nós somos filhos dessa mulher. Paulo lê a história de Isaías no capítulo 54 e vê como o Messias muda a história do seu povo, de tal maneira que o povo que era antes como uma mulher que não tinha filhos, agora passa a ser uma mulher que é alegre e que tem filhos. E Paulo diz: nós somos filhos dessa mulher, não da mulher anterior que não conhecia Cristo, mas nós somos filhos dessa mulher que conheceu Cristo, que agora tem filhos, que agora é alegre mãe de filhos, que louva a Deus, que exulta a Deus. E a pergunta que nós devemos fazer em nossos corações é: de que mulher nós somos filhos? Nós somos filhos do Israel sem Cristo, uma mulher estéril que produzia escravidão como Agar? Ou nós somos filhos do Israel restaurado, uma mulher que produz filhos e se alegra com a sua liberdade? Os que estão unidos, irmãos, pela fé em Cristo, não fazem parte da Jerusalém antiga, da Jerusalém que Paulo fala que está em escravidão. Aqueles que estão unidos a Jesus Cristo são filhos da nova Jerusalém, filhos da Jerusalém celestial, filhos da Jerusalém que é livre. O que Paulo está nos dizendo é que por meio da obra do servo sofredor, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira liberdade, porque nós já não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não somos mais filhos da antiga aliança, nós somos filhos da nova aliança em Jesus Cristo. Nós não somos filhos mais da antiga Jerusalém, nós somos filhos da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, experimentando os benefícios e a alegria de ser filhos da Jerusalém celestial enquanto nós ainda estamos na terra. A primeira cidade gera escravidão, é estéril, está destruída, mas aqueles que estão em Cristo fazem parte de uma cidade que tem alegria e que louva ao Senhor. No resumo de Douglas Moo, ele diz: Paulo está convencido de que a nova Jerusalém, representando a era por vir, surgiu e que é através da sua pregação do Evangelho, pelo Espírito, que a nova Jerusalém está sendo povoada. E este Evangelho, Paulo está convencido, só é verdadeiramente o Evangelho se for uma questão de um dom que é oferecido por graça, independentemente da contribuição humana. Ou seja, Paulo está dizendo: nós nos tornamos filhos da nova Jerusalém por meio do Evangelho. E o Evangelho não diz respeito ao que nós podemos fazer para agradar a Deus ou para sermos justificados diante de Deus, mas o Evangelho diz respeito à liberdade que Cristo nos concedeu. Nesse Dia das Mães, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco diferente para você. Talvez você nunca tenha pensado nessa pergunta no Dia das Mães, mas no Dia das Mães eu pergunto a você: de quem você é filho? Quem é a sua mãe? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Você é filho da antiga Jerusalém, que vive pelos seus próprios méritos, que vive pela sua própria inteligência e capacidade de obedecer à lei de Deus, achando que os seus atos de justiça vão de alguma maneira agradar a Deus? Ou você é filho da Jerusalém livre, celestial, que compreende então que é somente por meio da fé em Jesus Cristo que nós podemos ser salvos e nós podemos nos tornar filhos de Deus, filhos de fato da promessa. Quem é a sua mãe? Quem lhe gerou? Quem lhe deu a vida? Você é descendente da liberdade
ou você continua preso à escravidão? Você é descendente da liberdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou você é filho da escravidão, do legalismo e do pecado? Que essa palavra, irmãos, do apóstolo Paulo seja uma exortação ao nosso coração, para nos lembrar que nós não somos chamados para viver de acordo com a escravidão do nosso legalismo ou dos nossos pecados. Nós somos chamados a ser livres, porque nós somos livres, nós somos filhos da Jerusalém celestial, por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor, porque em Cristo nós encontramos liberdade. Em Cristo nós encontramos salvação. Em Cristo nós não somos mais filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque nós éramos filhos da escravidão. Nós estávamos presos em nossos pecados e nossos delitos, mas o Senhor nos libertou para sermos filhos da livre, sermos filhos da Jerusalém celestial, da Jerusalém que foi restaurada por Jesus Cristo. Não permita, Senhor Deus, que em nossa tolice nós busquemos voltar para os dias em que nós estávamos presos à lei. Não permita que em nossa tolice nós venhamos a voltar aos desejos de sermos salvos e justificados pelos nossos méritos, pelo que nós fazemos aqui. O mundo, Senhor Deus, busca agradar a Ti por meio de atos de caridade, de amor, achando que esses atos vão comprar o Teu favor. Mas o Senhor revela-nos tão claramente que somente a fé em Jesus Cristo, somente a fé naquele que derramou a sua alma na morte, como nos diz Isaías, pode nos dar a verdadeira liberdade, pode nos tornar de fato verdadeiros filhos do Senhor. Nos faz enxergar em Cristo a salvação, para que nós sejamos filhos da livre e não da escrava, para que sejamos filhos da liberdade e não da escravidão. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.